Hoje eu vou responder algumas perguntas que nos foram enviadas por e-mail sobre psicanálise com crianças. Quando apresenta alguma dificuldade no seu desenvolvimento, dificuldade que pode ser uma dificuldade que apareça na escola, é importante enfatizar que a importância do tratamento para a criança, tratamento psicanalítico, é sempre que ela apresentar um sofrimento, é importante que ela tenha um lugar para falar, um lugar diferente da escola, do médico e dos pais, um lugar onde ela possa falar e ser realmente escutada. A partir de qual idade a criança pode fazer um tratamento psicanalítico? Bom, posso falar da minha experiência. Eu atendo crianças desde a idade de 3 anos, mas eu conheço trabalhos de outros psicanalistas que atendem crianças desde o berçário, crianças no próprio hospital, pois tem alguns recém-nascidos que nascem com alguma problemática que a medicina não consegue ajudar ou tem pouca eficácia. Nesse sentido, nesse momento é importante da escuta de um psicanalista para atender a equipe médica, para atender aos pais e também falar com a criança, com esse pequeno ser que veio ao mundo e já veio com alguns problemas. O tratamento com criança se baseia na escuta do paciente, naquilo que ela tem a dizer. Alguns adultos vêm aqui, alguns pais, e me perguntam: mas Andreneide, como que você vai atender meu filho se ele é tão pequeno? Será que ele vai ter o que falar? Claro que sim, a criança sempre tem o que falar. Mas com crianças a gente utiliza também tanto a fala, o que a criança nos fala, quanto jogos, desenhos e brinquedos. Então a criança faz um desenho e nós a convidamos a falar sobre o que ela desenhou. A gente não interpreta o que a criança fez, porque somente ela pode saber o que representa aquele desenho que ela fez. Então a criança desenha, nós a convidamos a falar sobre o desenho e a partir do que ela fala, ela vai se colocando. Ela vai colocando na sessão o que aconteceu fora da sessão, o que aconteceu na casa dela, algum mal-estar que ela sofreu, alguma desavença com o irmão, rivalidade, ciúmes, problema com alguns amigos na escola. Ela pode falar de questões que ouviu dos pais e não entendeu. Através do brincar, através do jogo que a criança faz na sessão psicanalítico, ela fala, como eu disse agora há pouco, de outras situações. Ela pode representar no jogo algum real ameaçador que ela sofreu, alguma experiência traumática, alguma experiência que ela viveu passivamente, e na sessão psicanalítica ela vai viver ativamente. Vou dar um exemplo. Muitas vezes quando a criança vai ao médico e ela toma uma injeção, ela recebe algum procedimento, ela está ali com seu corpo passivamente recebendo aqueles tratamentos. Na sessão psicanalítica ela pode encenar que ela é a médica. Então é ela quem vai medicar uma boneca ou um boneco. Dessa forma ela vai viver ativamente o que ela viveu outrora passivamente. As queixas mais comuns são as queixas das dificuldades escolares. Dificuldades escolares que podem ir desde troca de letras e a criança não está conseguindo aprender na escola, a repetência de um ano escolar. Muitas vezes, quando as dificuldades aparecem na escola, elas estão encobrindo outras dificuldades emocionais que a criança está tendo. Por exemplo, uma criança com atraso no seu desenvolvimento escolar. Isso diz respeito a questões psíquicas que não estão se desenvolvendo como deveriam estar. À medida que a análise transcorre, quando nós estamos atendendo crianças, nós percebemos, detectamos qual é a posição que ela ocupa na família, qual é o lugar que tem, o que está acontecendo com o casal de pais, o que esses pais esperam desse filho, quais são as suas expectativas e quais são as suas cobranças. E isso reflete no comportamento da criança.
Existem algumas doenças, como eu tinha falado anteriormente, por exemplo, bronquites, asmas, otites, pneumonias, algumas doenças que são recorrentes. Claro que nós sabemos que existem doenças que são próprias da infância, porém algumas crianças têm essas doenças muitas vezes, então elas são repetitivas. E à medida que elas vão fazendo o tratamento, alguns pediatras indicam para os pais procurarem uma análise, já que aquelas doenças acontecem muitas vezes e não deveria acontecer, já que a criança é bem alimentada, é bem cuidada. Então o que acontece? À medida que elas fazem a análise, elas vão falando sobre o que lhes acontecem, elas vão representando o seu corpo de outra forma. Isso implica numa melhora sintomática dessas doenças. Antes, essas crianças eram somente medicadas, radiografadas, tinham o seu corpo manipulado pela ciência para fazer os exames que são necessários, porém elas não tinham a chance de falar sobre o que elas sentiam, de falar sobre o medo que elas sentem quando elas vão ao médico, quando elas tomam injeções, quando elas são internadas. Então a análise possibilita um outro lugar para essa criança. É muito importante um olhar atento, tanto dos professores, quando percebem que algo não está bem com a criança, na sua aprendizagem ou no seu desenvolvimento junto com seus amigos, tanto do médico que consulta e que atende essa criança. Geralmente são os pediatras, não é? Na primeira infância que atende essas crianças. Então, é importante um olhar atento para que eles indiquem uma psicanálise para essa criança. É importante também que esse olhar atento, tanto dos pais, quanto dos professores, quanto do médico, indique uma análise quando a criança apresenta também medos. Claro que existem medos que são pertinentes à infância e são pertinentes ao ser humano, mas existem medos acima do normal. Tem crianças que têm fobias, tá? E nesse caso é indicado uma análise para que ela trate, porque esse medo, ele está presentificado, por exemplo, no cachorro. Medo de cachorro, medo de barata. Só que esse é um animal que o medo está representado nele, mas esse medo tem a ver com outras questões, inclusive medo do crescimento, ou de alguma coisa que a criança não consegue compreender, porque ela tem pouca idade e pouca maturidade. Algumas vezes os pais nos procuram para atender seus filhos, filhos que têm 2, 3 anos de idade, e a queixa que eles nos apresentam são queixas de indisciplina. Crianças que não têm limites, crianças que são irrequietas. E na entrevista com esses pais, o que nós detectamos, o que nós descobrimos é que eles não estão colocando limites. Por isso, aquele filho não tem limites. Porque uma criança só pode ter limites se ela receber de um adulto. E são os pais que necessitam, que têm o dever de transmitir isso para os seus filhos. Então, nas entrevistas preliminares, algumas vezes o que fica claro para os pais é que são eles que precisam de análise. Eles precisam de orientação para saber como lidar com seus filhos. Porque nós sabemos que não é fácil ser pai e mãe. Ser pai e mãe são funções que não são aprendidas assim nos livros. É aprendida à medida que os pais se tornam pais, né? E tem a ver também com a relação que eles tiveram com seus próprios pais. Só que hoje em dia os pais estão perdidos. Perdidos em que sentidos? Existem equívocos na conjuntura atual da sociedade de que os pais não devem frustrar os seus filhos, de que os pais têm que permitir que os filhos façam tudo o que eles querem. Isso é uma loucura, tá? Porque os filhos não sabem o que fazer. Os adultos que têm que ensiná-los o que eles podem ou não fazer na vida deles. À medida que os adultos vão ensinando, a criança vai crescendo e civilizando as suas pulsões, como eu disse anteriormente, suas pulsões destrutivas, pulsão que existe em todo ser humano. Eu fiz um artigo sobre como alguns pais se sentem mal quando não são recebidos na casa de amigos.
não são recebidos porque os amigos não querem receber os amigos, tá? Que tem filhos que sobem nos móveis, que quebram móvel, que não para quieto. Ora, se essas crianças estão dessa forma, é porque esses pais não estão transmitindo regras firmes. Crianças precisam de regras estabelecidas, falada com todas as letras. E quando eu digo falada com todas as letras, não basta um pai dizer para um filho, filho, não faça isso. Não, a entonação é muito importante. A criança se sente segura quando ela recebe os limites. A criança se sente segura quando o pai ou a mãe diz, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Na nossa sociedade atual, na conjuntura atual, existe também uma propagação de um discurso equivocado de que os pais têm que dar tudo o que seus filhos querem. Isso também é uma loucura. Os pais não têm que dar tudo o que os filhos querem. Os filhos pedem, muitas vezes, algo para os pais, para ver se os pais os amam. Então, os pais têm que ensinar e dizer quando pode dar um presente que o filho pede e quando não pode. A análise possibilita que a criança desenvolva recursos psíquicos para lidar melhor com as situações que se apresentam na sua vida. E muitas vezes, não é só a criança que tem um benefício da análise. A maioria das vezes, todos os membros da família são beneficiados. Porque quando nós atendemos crianças, nós atendemos primeiramente os pais. Nós acolhemos esses pais e escutamos qual é a demanda, qual é a queixa, o que realmente precisa ser mudado nesse seio familiar. E à medida que o filho vai melhorando, os pais também vão se orientando melhor. Por hoje é só. Aqueles que se interessarem podem enviar perguntas para o nosso blog. O endereço é clinicaescutaanalítica.blogspot.com. Também pode nos acompanhar através do Facebook, Clínica Escuta Analítica, e enviar sugestões, que questionamentos, o que vocês gostariam de ver respondido aqui nesse novo canal. O endereço do nosso e-mail é clinica@escutaanalítica.com.br. Até o próximo vídeo.